Oi, pessoal. Como é que vocês estão, hein? Enfim, vamos lá. Enfim, não, né? Vamos começar. Resolvi vir aqui hoje com o cabelo do jeito que tava, sem maquiagem, que já não uso mesmo maquiagem muito. Conversar sobre um assunto necessário com vocês, tá? Sobre algo que eu acho importante ser falado. E eu resolvi falar sobre isso exatamente nesse momento da minha vida. Então vocês ignorem se por acaso eu chorar, vou tentar não chorar, mas vocês ignorem, tá bom? Vamos lá. Eu estou num momento da minha vida que eu tô tendo muitas crises de ansiedade, muitas crises, muitas. Só quem sofre com crise de ansiedade vai entender sobre o que eu tô falando e vai entender que não é bom, que a gente não se sente bem depois dessas crises, a gente se sente impotente, fraca, frágil, às vezes inútil. E não, isso não tá ligado à nossa vida espiritual. E isso também não tá ligado a quem nós somos. E eu estou passando por esse momento na minha vida. Vamos lá. Às vezes, às vezes não. Na rede social é muito comum você ver sempre as pessoas felizes, sorrindo. Comigo não é diferente, eu tenho certeza que com outras pessoas também não é diferente. Ah, porque as pessoas estão mentindo? Não, não é porque as pessoas estão mentindo. Algumas mentem, mas não é por isso. Mas é porque a maior parte das pessoas elas têm uma dificuldade em expor suas fraquezas, né? Em expor seus momentos ruins. Também não é necessário. Aí acho que a gente pensa, já tem tanta coisa ruim no mundo, pra que eu vou expor mais alguma coisa ruim? Então, por esse motivo, por vários outros também. Mas eu também sou assim. Eu não gosto de expor as minhas fraquezas. Só que o problema da gente não expor as nossas fraquezas é que todo mundo vai sempre achar e entender que nós somos fortes o suficiente para aguentar tudo. E nós não somos. Chega uma hora que passa a não funcionar mais, não é mesmo? Pois é. Comigo também é assim. E mais do que eu não gostar de expor as fraquezas para os outros, eu não gosto de expor as minhas fraquezas para mim mesma. Então eu fico sempre dizendo para mim mesma que eu sou forte, que eu consigo, que eu aguento, que eu vou passar por aquilo e que vai dar tudo certo. E tanto as pessoas como eu, quando entende que já não está mais forte, às vezes já é um pouquinho tarde. Foi o que aconteceu comigo. Esse ano foi um ano muito difícil. E o que me deu esse gatilho de vir aqui falar sobre isso é que uma colega minha, a Lea, colocou uma caixinha de perguntas sobre o que nós tínhamos aprendido nesse ano de 2020. E isso me deu um gatilho para que eu viesse aqui falar sobre exatamente isso. As pessoas que me veem sempre me veem muito sorridente, faladeira, porque eu falo pra caramba. E nem sempre eu tô assim, tá? Então, o que que aconteceu? Esse ano foi um ano muito complicado. Quando deu aquele. A gente se programa, né? Então, no início do ano, me programei, comprei material escolar de Sofia e tudo certo. E já existia uma rotina desde sempre, né? Dela estudar, ela estuda desde os 2 anos de idade. Então, assim. Só que esse ano deu um boom, pandemia. E aí, quando aconteceu aquilo de pandemia, eu acho que tanto eu quanto todas as outras pessoas que eu tô assim com falta de ar porque faz parte da as minhas crises de ansiedade me dá falta de ar, mas enfim. Aí eu achei que ia ser algo de 2, 3 meses, no máximo 4 meses iria passar, não passou. E eu, como acho que a maior parte das pessoas ficou durante muitos meses completamente isolados do mundo. Eu tinha um agravante em casa porque eu faço parte do grupo de risco real, eu sou asmática, eu sou obesa, né? Eu tenho sobrepeso, eu sou hipertensa. Então, assim, eu faço muito parte do grupo de risco. E o meu marido não fazia parte do grupo que não trabalharia, né? Que iria ficar em casa. Ele é gerente de um material de construção, então todos os dias
ele ia para o trabalho. Então aquele medo me consumia dele pegar lá, passar para mim e nas crianças. Então isso virou um desespero mesmo. Mas eu, com a mania de sempre ser muito forte, nunca expus muito isso, nem para ele, nem para as pessoas e nem para mim mesmo. Então, eu simplesmente passei por cima daquilo e falei, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Graças a Deus, não contraímos o Covid até hoje. Espero que a gente não contraia, em nome de Jesus. Deu tudo certo. Então, depois desse período isolados, a gente começou a sair assim, esporadicamente, né? Ir na casa da sogra, ir na casa da minha mãe. Então, ficamos muitos meses sem ver ninguém. Aí a igreja reabriu, começamos a frequentar os cultos e começamos a sair assim bem esporadicamente. Para mim, tudo começou a ser muito difícil, né? Eu tinha 2 crianças, então eu tinha que ser muito criativa todos os dias com as 2. Eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que dar conta da casa, da comida, da roupa das crianças, de brincar, de estar sempre bem, de acordar sempre disposta. E eu sempre me cobrei muito em relação a isso. Então, assim, se um dia eu não acordasse disposta, eu já me sentia a pior mãe do mundo, porque eu pensava, elas não têm culpa de eu não estar disposta. E assim eu fui levando e fui sempre tentando entender que tá tudo bem, é uma fase, vai passar, vai passar, vai passar, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que chega um momento na vida da gente, que é como eu disse no início, se você não aponta que você não tá bem, se você não expõe as suas fraquezas, as pessoas vão sempre despejar as coisas em você, achando que você vai estar forte, achando que tá tudo bem, achando que é só uma frase, é só uma palavra, é só um detalhe. E eu perdi muitas coisas e ganhei muitas coisas durante esse ano. E de um períodozinho pra cá, aconteceram muitas coisas que pra qualquer pessoa, tipo, ok. Mas pra quem vive, eu acho que eu conheço algumas pessoas aqui que me seguem que têm crises de ansiedade e que as coisas se tornam muito maiores do que de fato elas são, sabe? Então, muitas coisas foram acontecendo e foram me deixando muito abalada psicologicamente, porque eu não conseguia entender. Eu ficava tentando entender o porquê que estava acontecendo aquilo, por que estavam pensando aquilo ao meu respeito, por que isso, por que aquilo. E eram vários porquês que não tinham resposta. Então, eu fiquei reprimida com aquilo dentro de mim, sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. E isso foi me deixando mal, isso foi me deixando mal, isso foi me deixando muito triste, isso foi me deixando muito distante. Então eu comecei a querer me distanciar o máximo que eu pudesse. Eu não queria mais me aproximar das pessoas para não magoá-las, eu não queria mais falar para evitar algum tipo de constrangimento, eu só queria me afastar, eu só queria ficar distante. E já respondendo a pergunta de quem me perguntou tanto aí nos directs, por que que eu não tenho postado stories, por que que eu não tô mais aparecendo, para quem me perguntou também por que que eu não fui para uma confraternização que houve ontem e tal, é porque de fato eu não estou bem. Eu ainda não estou bem, eu vou ficar. Eu tenho certeza que eu vou ficar, mas eu ainda não estou bem. Então assim, tudo que aconteceu esse ano todo e tudo que eu segurei, sabe, com muita precisão esse ano todo, chega agora no final do ano, eu já costumo mesmo ficar um pouquinho reflexiva, um pouco mais introvertida e aí foram acontecendo um milhão de coisas desse final de ano pra cá que fez com que eu ficasse absurdamente deprimida e muito triste, muito resguardada assim dentro de mim, repensando muitas coisas, tentando colocar minha cabeça no lugar. Então, por esse motivo, eu decidi dar uma afastada das coisas. Mas, o que eu quero dizer pra vocês? Eu sofro de crise de ansiedade e hoje eu não tenho mais vergonha disso. Apesar de que depois de crises, a gente fica envergonhado, a gente se sente mal, a gente se sente a pior pessoa do mundo, mas a gente não é, tá? Somos normais, somos lindas, nós somos importantes na vida de outras pessoas, sim. Não, você não tem que se envergonhar de quem você é. É só uma fase,
e eu tô dizendo isso pra você, mas eu tô dizendo isso pra mim também, é só uma fase. Isso vai passar. Só entende a dor de quem sofre de ansiedade, quem sofre. Não adianta a outra pessoa dizer, eu entendo o que você tá passando, porque ela não entende o que você tá passando. Só entende o que você tá passando quem passa aquilo também. Ou quem estudou para aquilo, sei lá. Então é muito dolorido, é muito triste, é muito solitário, porque a gente se sente muito só. E o normal de acontecer é que quando você tá numa crise, as pessoas automaticamente se afastam de você, porque elas se assustam. Então, é muito difícil você estar numa crise e alguém se aproximar de você. E isso é muito dolorido, porque quando você está numa crise, você quer que as pessoas se aproximem, porque você precisa que aquelas pessoas que você ama, que você tem afeto, que você tem carinho, que elas entendam o que você está passando. Mas normalmente isso não vai acontecer. Então eu quero te dizer que você é forte o suficiente para sair dessa. Que se você não estiver aguentando, se você perceber que não tá mais no seu controle, procure ajuda, tá? Procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te ajudar a passar por isso. Eu estou passando por essa fase, entendendo que é só uma fase, que vai passar, que vai dar tudo certo. Então, essa última semana para mim foi muito difícil, porque eu comecei a ter muita falta de ar, eu comecei a ficar com a minha mão tremendo, eu passava muito mal, eu tinha muitos picos, assim, sabe? Muita dor no peito, muito mal-estar e muita indisposição. Mas tá passando, aos pouquinhos está passando. Algumas coisas dessas eu já não tô sentindo mais e eu sei que é só uma fase que vai passar. Mas eu quis gravar esse vídeo nesse momento para mostrar para você que eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos, a gente passa coisas que a gente não posta. A gente vive coisas que muitas vezes a gente não posta, mas que eu acho importante postar, eu acho importante colocar aqui para que vocês entendam que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Sabe? Que é muito fácil a gente olhar nos stories aquela ceia de Natal incrível, aquela pessoa que viajou para um lugar, uau, massa! E aí, às vezes, você se sente impotente porque você fala, poxa, eu não tive condições de comprar um peru de Natal, eu não tive condições de viajar para um lugar massa, ou eu não tive condições até de fazer um churrasquinho com os meus amigos, eu não tive condições de comprar uma roupa nova para o meu filho, eu não tive condições de dar um presente de Natal incrível para os meus filhos, e às vezes você se sente tão diminuído diante daquilo, mas aquela pessoa que fez tudo aquilo também passa por dificuldades, também passa por problemas, também passa por coisas que de repente ela olhando para você vai pensar exatamente a mesma coisa. Como eu queria ter uma família feliz, ou como eu queria ter um marido assim, porque muitas vezes você aí do outro lado tem uma vida incrível, que talvez uma outra pessoa te vendo queira ser você, mas você não sabe que dentro dela talvez ela almeje as coisas simples da vida, de repente tem um marido compreensivo, uma filha obediente, estudiosa, não sei, sabe? A gente pensa, almeja e deseja tantas coisas, e eu acho a internet, a rede social, muito bacana, mas muito cruel muitas vezes, porque pelo fato da gente não gostar de expor as nossas fraquezas, às vezes a gente só posta coisas incríveis e a gente não vive só coisas incríveis. Então, eu quis postar esse vídeo aqui, bem aleatório, eu tô aqui deitada na cama, e eu quis só fazer esse desabafo, de dizer pra você que tá tudo bem você não tá bem sempre, tá tudo bem você deixar de ir numa confraternização, como eu fiz ontem, porque você não tava bem psicologicamente pra estar lá, porque você precisa cuidar das suas dores, né? E se você não conseguir cuidar das suas dores sozinha, procure um profissional que possa te ajudar. Procure uma rede de apoio que esteja ali com você, sabe? Que cole com você, que esteja com você de fato. Não espere das pessoas muito, porque às vezes nem é por culpa das pessoas, sabe? Elas só não sabem lidar com as coisas. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a ter que lidar com nada. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Mande para alguém, sabe, esse vídeo. Independente de você achar que essa pessoa precisa ou não, vai ser importante para qualquer pessoa assistir esse vídeo. Então, mande para essa pessoa esse vídeo. E é isso. Deixe seu comentário aí embaixo. Tenha um final de ano incrível. Que o próximo ano seja repleto de bênçãos na sua vida. Que os sonhos de Deus venham
venham ser reais na sua vida. E é isso, tá bom, gente? Um beijo.